Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 14ª aula de italiano. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 13, para poder não perder a sequência das nossas aulas. Tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o verbo avere, que é o verbo ter, ok? Ele também serve para nos ajudar mais para frente, quando a gente for aprender, sobre os verbos no passado, que a gente vai ter que utilizar esse verbo como auxiliar para poder fazer o passado que nós vamos aprender, ok? Assim como o verbo ser, que a gente já aprendeu, mas no caso o verbo essere, né? Que também vai ser muito útil nessa questão de verbo auxiliar para esse tempo verbal. Tudo bem? Então, avere e essere são dois verbos auxiliares muito importantes que nós vamos utilizar mais para frente. Então, por isso que eu já estou ensinando ele a conjugação, porque ele é um dos verbos muito importantes, ok? Então, vamos lá. O verbo avere, tirando essa coisa de auxiliar, ele é o verbo ter, tá? Então, quando você quiser falar que você tem algo, eu tenho alguma coisa, aí você pode usar o avere. Então, aí é a tabela que nós vamos usar para a conjugação. Então, io, ho, tu, hai, lui, lei, ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno. Ok? Então, pode perceber que o H ele não tem som. Então, é o, ai, a e hanno. Ok? E o interessante é que os verbos no italiano, como tem essa marca de conjugação, então nós não temos necessidade de colocar o pronome, ok? Só se a gente quiser, mas é que nem aquela coisa quando a gente fala no português, né? Às vezes a gente não usa o pronome, por exemplo, quero fazer isso, né? Então, quero fazer isso, eu não precisei falar que eu quero. E já pelo quero já dá para saber que sou eu. Tá? É só uma observação, né? O verbo avere, quando está na terceira pessoa do singular, conjugado, que é a, aí às vezes tem a necessidade, sim, de colocar se é lui ou lei. E principalmente se o lei é com letra minúscula ou letra maiúscula, se for no caso da escrita. Porque lei minúsculo é ela, enquanto lei maiúsculo é senhor, senhora, ok? Então, às vezes, nesse caso, a gente é bom a gente colocar o pronome, né? Principalmente quando for senhor, senhora, a gente tem que colocar, é uma obrigação, né? Porque senão não tem nem como saber se a gente está falando formal ou não. E se estamos falando, no caso, com ela ou com o senhor, senhora, aí pelo contexto dá, então por isso que a gente tem que colocar para a gente entender que nós temos que ver pelo contexto, ok? Então, nesse caso é melhor colocar o pronome, mas os demais é tranquilo, ok? Então, não esquecendo que o noi e o noi e o voi nós temos sem H. A conjugação do avere segue somente com A, ok? Abbiamo, avete. Então, algumas frases aqui, ó. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Não precisa de colocar o tu, né? Quanti anni hai? Não precisa ser quanti anni hai tu. Quanti anni hai? Só. Tá? E esse aí é um pouco mais informal, né? Porque se a gente está usando o pronome tu. Enquanto quanti anni ha, que no caso é bom colocar o lei, tá? Quanti anni ha lei? Aí você... Eu coloquei entre parênteses, né? Para eu lembrar o seguinte, que você pode colocar lei minúsculo, tá? E o lei maiúsculo, sendo o lei minúsculo, como eu já disse, ela, e o lei maiúsculo, senhor, senhora. Então, por exemplo, quanti anni ha lei, eu posso tanto estar falando quantos anos ela tem, como quantos anos o senhor ou a senhora tem. Aí tem que ver a questão do contexto, né? Se eu estou falando com uma pessoa, obviamente eu vou estar falando com ela. Então, daí, se eu estou usando lei, senhor, senhora. A não ser que eu estivesse falando de uma menina, uma mulher,
Ou tô vendo alguma pessoa na rua, uma mulher, e aí eu aponto, e porque essa pessoa conhece, aí eu quero saber a idade dela, então aí eu faço essa referência. Caso contrário, dá para saber que é senhor, senhora, né? Então, pelo contexto, tem como saber. Então, nesse caso, quando é senhor, senhora, temos que colocar, tá? Lei. Quanti anni ha lei? É melhor colocar. É a mesma coisa. Quantos anos o senhor tem, né? Fica estranho quantos anos tem, né? Quantos anos o senhor tem? É melhor, para ficar mais formal. Então, quanti anni ha lei? Ok? Então, formal. E a resposta pode ser tanto com io como sem io. É sempre, nesse caso aí, eu acho que o som fica melhor sem o pronome, né? O 20 anni. O 20 anni. Do que io 20 anni. Ok? Aí agora uma pergunta, né? É normal, a pergunta ela é escrita normalmente. Você vai escrever e só acrescentar o ponto de interrogação. E aí você faz aquela mudança, aquela entonação na voz, né? Então, hai 21 anni. Hai 21 anni. Né? Você tem 21 anos. Tá aí, essa é uma pergunta informal. Se fosse formal, aí seria a lei, ou a, né? Mas é bom colocar o lei. A lei 21 anni. No, non ho 21 anni. Non ho 21 anni. Então, nesse caso, eu já não coloquei o pronome io, né? Assim como na pergunta eu não coloquei o pronome tu hai. Que nem, por exemplo, se eu colocasse o pronome io, ia ficar no. Io non ho 21 anni. Fica muito, né? Então, às vezes as pessoas preferem não colocar. No. Non ho 21 anni. Não tenho 21 anos. Agora aqui, ó, essa é uma das frases, né? Uma das expressões, que nem avere fame, avere sete, avere sonno, avere ragione, avere torto. São uma das expressões que a gente utiliza com avere, enquanto no português não é com o verbo haver, né? No caso do português. Por exemplo, a gente fala, tudo bem, eu posso falar eu tenho fome, mas é estranho. A gente fala que a gente está com fome, né? Da mesma forma, eu estou com sede, eu estou com sono, eu estou com a razão, né? Se bem que no português também podemos falar que eu tenho razão, né? Eu estou errado, né? Ou tenho, no caso ali no italiano, tenho erro, né? Então, às vezes, ali, né? Então, essa maioria aí nós usamos mais com estou, né? Estou com fome, estou com sede, estou com sono, estou com a razão, estou errado. Enquanto no italiano se usa com o verbo avere. Então, estar com fome é avere fame, né? Ter fome. Estar com sede é avere sete, né? Avere sete. Estar com sono, avere sonno. Estar com a razão, avere ragione, né? Ter razão. Estar errado, né? É avere torto, ok? Bom, vamos para alguns exercícios para ver se a gente conseguiu pegar bem essa conjugação e utilizar da forma correta, ok? Então eu quero que vocês peguem essas frases, ok? E traduzam elas agora. Pausa o vídeo, tente traduzir elas para o italiano e vamos corrigir após você voltar aqui conosco, ok? Bom, contando que você tenha pausado esse vídeo, vamos ver então como que ficaria as frases no italiano, ok? Então, começando ali com a letra A, você está com sede? Ficaria hai sete, ou com o pronome, né? Tu hai sete. A letra B, eu não estou com fome. Non ho fame. Ou io non ho fame. Nós temos razão. Noi abbiamo ragione. Noi abbiamo ragione, né? Ou sem o noi. Abbiamo ragione. Abbiamo ragione. Ele está errado. Lui ha torto. Lui ha torto. Elas só têm 15 anos. Loro hanno appena 15 anni. Loro hanno appena 15 anni. Vocês estão com sono? Voi avete sonno. Voi avete sonno. Ou
Avete sonno? Ela não tem 30 anos, tá? Mas ele sim. Na verdade eu coloquei o tem ali com acento circunflexo, mas não é elas, né? É ela. Então não preciso de acento circunflexo ali no português. Então desconsidera aí que foi um erro de ortografia de digitação. Então ela não tem 30 anos, mas eles sim. Lei non ha 30 anni, ma loro sì. Então, lei non ha 30 anni, ma loro sì. Então, mais uma vez. Tu hai 7? Hai 7. Io non ho fame. Non ho fame. Noi abbiamo ragione. Abbiamo ragione. Lui ha torto. Loro hanno appena 15 anni. Voi avete sonno? Avete sonno? Lei non ha 30 anni, ma loro sì. Ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva, né? Na verdade, inscreva-se. E aí você vai ficar a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, conforme vão sendo publicados. E, obviamente, assim você vai estar ajudando a gente a sempre se manter aqui, postando mais aulas, mais vídeos, ok? E se você quiser assistir a próxima aula, daí é só clicar no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 15. E daí, quando estiver disponível, você vai poder acessar normalmente, ok? Um abraço, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau!